Fala aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos continuar o nosso assunto sobre flexibilidade, né? A gente está tratando aí já 2 semanas, vamos para a terceira semana falando sobre esse assunto. E eu queria falar com vocês sobre a flexibilidade estática e dinâmica, ativa e passiva. A gente já viu tá? Uma pinceladinha sobre esses 4 tipos aí de flexibilidade, tá? A gente tem como flexibilidade ativa e passiva, tem um modo dela sendo estática ou dinâmica, beleza? A gente vai fazer um apanhadinho aí mais aprofundo sobre o que é cada uma, sobre quando ocorre uma, quando ocorre a outra, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente tem um conceito aí, tá? O conceito de flexibilidade estática é o seguinte: é o componente estático se refere à amplitude máxima de um movimento. E conceito de dinâmica, o comportamento dinâmico refere-se à resistência ou rigidez oferecida ao movimento dentro de uma determinada amplitude. Então vamos lá, vamos desobstruir isso aí e deixar claro na cabeça de vocês o que seria um, o que seria outro. Quando a gente está trabalhando a flexibilidade estática, significa igual essa imagem aí da menina de preto, tá? De blusa preta, onde ela está fazendo um movimento de flexibilidade, de alongamento, e ela está estática, ela fica paradinha naquele momento ali, só fazendo alongamento daquela musculatura, ok? Então ela está paradinha, ela vai ficar ali uns 10 segundinhos e vai fazer esse movimento, depois vai fazer para o outro lado, mas o que caracteriza ela por ser estática é que ela vai ficar paradinha, ela não vai ficar se movimentando. E quando a gente fala em dinâmica, significa que a atleta geralmente vai estar fazendo esse movimento dinâmico durante a prática de algum esporte, tá? Durante a prática de alguma atividade, de algum exercício. Ou seja, por exemplo, na imagem ao lado, onde a atleta está basicamente de ponta cabeça, com a blusa azul, só para vocês identificarem, ela está fazendo um salto horizontal, tá? Na vara. Ou seja, ela vem correndo, ela faz um salto e ela tem que passar por cima dessa vara aí, por cima desse sarrafo aí, sem derrubar o sarrafo, e ela tem que fazer geralmente um movimento de flexibilidade. Por quê? Porque se ela não fizer, ela vai acabar derrubando o sarrafo. Ou seja, ela tem que vir, correr, saltar, passar por cima, cair no colchão, sem derrubar o sarrafo. E aí, esse movimento que ela faz, de envergar o corpo dela todo e fazer esse movimento para não tocar no sarrafo, é um movimento de flexibilidade. Só consegue fazer quem é flexível. Quem não é flexível não vai conseguir fazer. E aí, por que isso é chamado de flexibilidade dinâmica? Porque ela está se movimentando durante o exercício, ok? Ela não fica nessa posição durante um tempo determinado. Ela só faz esse movimento. Ou seja, ela fez um movimento dinâmico. O movimento ele tem de uma amplitude que nem todo mundo consegue fazer. Então é chamado de uma flexibilidade dinâmica. Por quê? Porque ela fez durante um movimento do exercício. É diferente de quando ela faz um movimento isométrico, que é o estático, que é esse caso aí da outra imagem. Então aí a gente tem um exemplo de uma flexibilidade estática e a gente tem um exemplo de uma flexibilidade dinâmica, ou seja, estática, quando ela está parada durante alguns segundos, e a dinâmica é quando ela faz só um movimento específico, só que esse movimento ele é de uma amplitude muito maior do que o normal, ok? Então ficou claro? Vamos passar para a próxima. Bom, a gente agora tem o conceito de ativa e de passiva. Ativa é quando a máxima amplitude que se pode obter através de movimentos efetuados pelo músculo de forma voluntária. E passiva é a máxima amplitude articular que se consegue em um movimento através de uma ação de uma segunda pessoa, de aparelhos, da força da gravidade ou outros exemplos. No exemplo que eu coloquei em questão, você está tendo a ajuda de uma pessoa.
E na ativa, você está tendo essa menina aí que está no gramado, tá? Ela está fazendo um alongamento do seu peitoral, do seu abdômen, das suas pernas e tudo mais. Então você percebe aí que a primeira imagem, ela está sozinha, ela só está fazendo um movimento sozinha, sem nenhum equipamento, sem nenhuma pessoa ajudando, sem a força da gravidade em si, tá bom? Então ela está fazendo uma flexibilidade, tá? Tá fazendo um alongamento ativo. Quando é passivo, ela tem a ajuda de uma pessoa, ou de algum aparelho, ou da força da gravidade em si, tá? Então a gente tem dois exemplos aí. Ativo, gravem. Ativo é quando você faz sozinho. E passivo é quando você geralmente vai fazer com uma pessoa, com aparelhos ou com somente a força da gravidade te auxiliando para fazer um movimento, tá? Muitas das vezes você vai conseguir fazer alguns exercícios de alongamento de forma passiva, outros você só vai conseguir fazer de forma ativa, ok? Bom, de antemão, acesse esse QR Code, tá? Faça um acesso dele. Você vai ver alguns exercícios de alongamento que você pode fazer para diversas partes do corpo, para o seu punho, para os seus braços, para a sua perna, para a sua lombar, que é as suas costas, tá bom? Então acesse, não deixa de acessar esse QR Code aí, é muito importante para que você possa compreender não só a parte teórica, mas a parte prática também do alongamento, da flexibilidade, tá? Bom, e para a próxima aula eu já vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre aptidão física, tá? Então vocês vão fazer uma pesquisa aí. Não precisa ser uma pesquisa tão grande, tá? Pode ser uma pesquisa. Façam no mínimo 10 linhas aí, escrevendo o que vocês entenderam sobre aptidão física, perdão, sobre o que é aptidão física, o que ela engloba, tá? Então façam uma pesquisa mediana para a próxima aula, para a gente já entrar nesse assunto, entendendo sobre o que a gente vai falar, para ninguém cair de paraquedas lá e ficar boiando, tá? Então façam essa pesquisa aí, que na próxima aula a gente vai tratar sobre aptidão física. Ok, pessoal? Pessoal, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana, bom dia, tá bom? Boa tarde aí para você também que está me assistindo à tarde, e quem sabe boa noite para você que vai me assistir à noite.